Adore Ele em espírito e verdade. Às vezes hoje você não teve tempo ainda para dizer ao Senhor o quanto Ele é importante na sua vida, o quanto você ama Ele. Às vezes você não declarou o seu amor ao Senhor nessa tarde, mas você tem esse momento agora para adorá-lo, para dizer que Ele é santo, para dizer que Ele é o nome sobre todo nome, que Ele é o cuidador da sua vida, que Ele é o provedor das necessidades que você tem. Amém? Glória a Deus. Seguro em tuas mãos, eu nada
Nós não somos nada, mas o Senhor que vai na nossa frente, Ele é o Deus de glória, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o dono do ouro e da prata. Por isso não temas, que eu Senhor te guardo em todos os momentos. Glória a Deus. Quem crê nisso, levante as suas mãos e glorifique o Senhor com as suas palavras. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia. Vamos louvar, vamos continuar nesse mesmo espírito de adoração. Deixar o Senhor
o Messias aguardado, ele vem me buscar. Mais uma vez, igreja. O Messias aguardado, ele vem me buscar. O Messias aguardado, ele vem me buscar. E aqui vai ser recolhida pelo Senhor que agora na terra comigo. Salve o Senhor das suas palmas, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade, amém? Amém, igreja, com a palavra do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu quero te convidar para nós orarmos agora. Vamos orar. Eu sei que o Espírito Santo de Deus esteja ativo aqui nesse lugar. Eu sei que a presença dele é real e nós temos poder dele aqui. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar no seu interior. Deixa envolver o Senhor sobre a sua vida, amém? Coloca a mão no seu coração e ore ao Senhor mais uma vez. Espírito Santo de Deus, Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, por essa tarde. Nós queremos apresentar ao Senhor as nossas vidas, Pai. Nós queremos exaltar e agradecer o nome do Senhor que é santo, Pai. Meu Deus, nós queremos declarar essa tarde que somos totalmente dependentes do Senhor, que somos totalmente necessitados da tua misericórdia. Pai, nós te pedimos nessa hora, vai entrando com a tua providência, com o teu governo, Pai, sobre corações aflitos, angustiados. Meu Deus, sobre tristezas na alma aqui nesse momento, Espírito Santo, nós sabemos que o Senhor tem poder de cura. Nós sabemos que o Senhor renova, nós sabemos que o Senhor restaura. Nós sabemos, Deus, que o Senhor pode todas as coisas e nós cremos no teu governo. Nessa tarde nós nos reunimos para ouvir mais de ti. Nós estamos aqui, Deus, submissas ao Senhor, conforme o teu querer. E nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos unidas no nome do Senhor Jesus. Pai, te pedimos nessa tarde, pelo poder do teu santo nome, assim como o Senhor tomou a direção do louvor, vai tomando a direção, meu Deus, de cada palavra, de cada ministração, de cada oportunidade, essa igreja do Senhor Jesus. Pai, nós queremos colocar cada vida que está aqui nessa tarde nas tuas mãos e chamar a tua presença, Deus, sobre cada situação que o Senhor sabe, Deus. Espírito Santo, nós oramos pelos nossos esposos nesse momento. Nós estamos com propósito de oração nessa semana. Nós estamos colocando a vida dos nossos esposos nas tuas mãos. Estamos orando também, Pai, em prol da vida dos nossos filhos, Deus querido e amado. O Senhor vai, meu Deus, aonde nós não vamos, Pai. O Senhor, meu Deus, pode estar com eles em todos os lugares. E nós oramos as famílias nesse momento, Pai, nas tuas mãos. Essas mulheres têm enfrentado lutas, Espírito Santo. Nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e somos mais do que vencedores na tua presença. Meu Deus, vai trabalhando nos lares nesse momento, nessa tarde. Nós colocamos a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, Pai, tudo nas mãos do Senhor, porque cremos no teu poder, no teu governo. Meu Deus, eu sei que essa tarde é uma tarde de mulheres para serem curadas pelo Senhor, renovadas pelo Senhor, transformadas e movidas a cada dia para o poder do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vem, meninas. Vem, meninos. Sempre de igreja. Quero boas-vindas a todas as irmãs que estamos aqui. Graças a Deus nós temos a oportunidade de mais uma vez nos reunirmos aqui para exaltar a tua honra, Senhor. Essa rede de mulheres, esse ano, nós estamos trabalhando nas mulheres da Bíblia. Nós estamos buscando conhecer, entender um pouco mais delas. Eu não sei qual que é o tema, a mulher, a personagem bíblica que a irmã Jéssica vai ministrar para nós essa tarde. Eu espero que não seja de eu falar aqui, se não vou ser cena para mim. Porque eu ontem estar em oração em prol dessa causa. E o Senhor falou para mim que essa que precisava ouvir cada parte do Senhor.
das coisas boas que tem ali. Embora você pense, mas não tem coisa boa além das coisas ruins. Tenha aprendizado. Quando nós pensamos em aprendizado, falamos principalmente para mulheres, nós pensamos em Ana e Penina. Ana e Penina, todos aqui sabemos a história de Ana. Pensa, se Penina não tivesse preocupado Ana, se Ana não tivesse sido pressionada por Penina, se Ana não tivesse sido criticada, empurrada, e nós vamos entender aqui como estímulo, se ela não tivesse sido estimulada por Penina, Ana não tinha chorado, Ana não tinha buscado, Ana não tinha reclamado. E se Ana não ora, se Ana não busca, se Ana não clama, Deus não age. E se Deus não age, não nasce Samuel, profeta. E se não tem Samuel, a gente pensa, quem de Davi? É claro que o Senhor daria outra forma. Nós temos que pensar no contexto histórico. E às vezes nós achamos que na nossa vida nós temos aí uma pedra de tropeço. Nós temos uma situação que muitas vezes está nos pressionando. Isso pode ser na igreja, no trabalho, em casa, na família. Pode ser que a sua pastora esteja te pressionando, esteja te espremendo. Mas talvez ele tenha um instrumento de Deus para que você tome um posicionamento na sua vida. Talvez Deus usou Penina para dar uma chacoalhada em Ana. Porque se Ana não tivesse sido confrontada, humilhada, pressionada, talvez ela estaria na zona de conforto dela. E talvez se o Senhor não usar um instrumento, alguém para te dar uma pressionada, para me dar uma pressionada, talvez nós ficamos na nossa zona de conforto. Porque quando as coisas estão boas demais, a gente tem que orar dobrado. Porque o crente passa por situações, por provações. Se você estiver passando, desperta que dormes. Nós precisamos levar uma chacoalhada de vez em quando, é verdade? Eu quero deixar essa reflexão e quero chamar o departamento de louvor, trazer mais um louvor para nós nessa tarde, para que você tenha liberdade de falar com o Espírito Santo de Deus sobre aquela situação que está te pressionando. E talvez o Espírito Santo de Deus nessa tarde, eu acredito que Ele vai fazer isso. Ele vai despertar você, filha. Essa situação não é para a morte, é para conserto, é para despertamento. Filha, essa Penina que está te humilhando, que está saindo perto dessa palavra da sua vida, é o despertamento para que você me busque mais, para que você se posicione mais, para que você desça a glória do Senhor, para que você tenha uma atitude. E aí você vai refletir, ouvindo o louvor e adorando o Senhor e pedindo ao Senhor, Senhor, vem falando. Porque essa prova ela tem fim. Ela vai passar no nome do Senhor Jesus e vai virar um testemunho na minha sua vida. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Amém. Coloque de pé. Vamos louvar a Deus. Mais uma vez, amém? Espírito Santo, seja bem-vindo nesse lugar. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom para mim.
Espírito Santo de Deus, nós já vimos o teu mover aqui. Continua, Senhor Jesus, falando conosco. E que o Senhor haja uma movedura sobre nós, Pai. Não só agora, mas em todos os momentos. Eu apresento, Deus, a casa da tua filha, esposo, a filha, toda a família. Meu Deus, que sejam revestidos e guardados pelo teu poder. E que ela venha ser nessa tarde, Deus, um canal de bênção, Senhor, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Fique atento, porque o Senhor já falou conosco. E Ele vai falar mais através da palavra dele nessa tarde. Amém? Amém. Cumprimento as irmãs, os irmãos com a paz do Senhor, né? Amém. Louvado seja o nosso Deus. Você pode se sentar? Quantas mulheres bonitas tem aqui hoje? Louvado seja o Senhor. Hoje, antes de sair de casa, eu falei para ele, hoje eu queria ficar sentadinha só escutando. Eu ficar ouvindo a mensagem hoje. Eu confesso que todas as vezes eu fico nervosa. Uma vez eu falei com o pastor, eu ficava nervosa quando eu olhei na frente, ele falou, mentira. Você não fica. Eu falei, fico. Eu fico sentada. Mas eu falo, seja nosso Deus, eu tenho uma noção para compartilhar a palavra dele. Assim como vocês vão ouvir, eu também vou ouvir aquilo que eu vou dizer. E às vezes, como eu estou ministrando, eu estou aprendendo. Às vezes eu falo coisas que eu ainda não tinha meditado, eu vou aprendendo também. E eu tenho certeza que o Espírito Santo está celestiais sobre as nossas vidas. Que a mão poderosa dele esteja sobre essa construção, sobre este lugar. Para que este lugar físico agora seja dentro do Senhor. Que nós possamos ser instrumentos dele. E as Bíblias de Deus vão continuar te usando, viu? Amém. Como no louvor faz a diferença. Como é bom, né? Que no louvor, nós possamos meditar, nós nossos pensamentos do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Irmãs, nós estamos na série As Mulheres da Bíblia, né, pastora? É a minha primeira oportunidade esse ano de estar ministrando. E eu sei que Deus vai falar aos nossos corações. Quando a pastora ministrou aqui sobre a primeira mulher, eu falei sobre a vida dela, sobre a vida da nossa pastora. E mais uma vez eu quero falar sobre mulheres que estão próximas de nós, que são exemplos a ser seguidos. Nós devemos modelar, sim, pessoas à nossa volta. Mulheres de Deus, mulheres de oração. Às vezes você vê uma mulher de oração colhendo frutos, aí você tem que pensar, parar e olhar e falar, eu vou orar igual ela, ou eu vou orar mais que ela. Nós sabemos que nós temos mulheres de oração aqui nessa igreja, e a pastora é um exemplo disso. E às vezes eu olho para a vida dela e falo, nossa, tem que ser ela mesmo, porque se fosse eu não dava conta. E eu sei que Deus levanta e capacita cada um conforme a vontade dele. Eu quero perguntar a vocês, quem estava aqui na última rede de mulheres, qual foi a mulher que a pastora ministrou? Ela tinha nome? Ah, ela não tinha nome, então não foi Raabe. Quem foi a mulher? Hã? Foi, pastora? A Cananeia. Merece um brinde, viu, pastora? Foi a mulher cananeia. E nós tínhamos ali várias lições importantes sobre a vida dessa mulher, a perseverança dela, a persistência, a atitude dela. E hoje, não diferente, nós também vamos aprender com uma outra mulher da Bíblia. E eu quero saber quem se arrisca a dizer que mulher é essa. Eu vou dar uma dica. A pastora trouxe a mulher cananeia que está no Novo Testamento, certo? A mulher de hoje está no Velho Testamento.
Alguém se arrisca? A mulher de hoje está em Gênesis. A mulher de hoje foi escolhida por Deus para seu marido. Ela tomou uma decisão que levou seu marido ao engano. Eva, Débora, Eva, Rebeca, Sara, um dos seus filhos lhe deu desgosto. É Eva mesmo, né? A irmãzinha lá acertou. Rebeca. Mas quem é Rebeca? Alguém sabe quem foi essa mulher? Não, pode falar, vamos compartilhar. Pelas características, nós chegamos a Rebeca. Mas quem foi Rebeca? Foi rainha? Foi princesa? Alguém? Rebeca foi esposa de quem? Hã? Será? Rebeca foi esposa de Isaac. Só que antes dela ser esposa de Isaac, antes dela gerar Jacó, que posteriormente seria Israel, a grande nação, Rebeca, ela foi resposta de oração. Antes de qualquer coisa, Rebeca foi resposta de oração. E eu quero ler com vocês em Gênesis. Eu vou ler alguns versículos, porque a história é bem grande. Então eu vou começar lendo onde nós encontramos que ela foi uma resposta. Capítulo 24, no versículo 15. Capítulo 24, versículo 15 de Gênesis. Diz assim: E aconteceu que, antes que ele acabasse de falar, chegou Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, com seu cântaro sobre o seu ombro. Aliás, eu vou ler o 12 para a gente entender. E disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje um bom encontro e usa de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a moça a quem eu disser, abaixe agora o seu cântaro, para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber a seus camelos, esta seja quem designaste a teu servo Isaque. E que eu veja nisso que fizeste beneficência ao meu senhor. E aconteceu que antes que ele acabasse de falar, chegou Rebeca. O servo de Abraão orou ao Senhor, estava orando, Deus, aquela mulher que foi escolhida pelo Senhor para o meu senhor Isaque, que seja assim, assim, assim. E enquanto ele orava ao Senhor para que aquela mulher se chegasse ao poço, Rebeca chegou. E ali ele teve a prova, aquele servo de Isaque, aquele servo de Abraão teve a prova de que Rebeca era a escolhida. Ou seja, antes de mais nada, Rebeca foi uma resposta de oração daquele servo, porque ele fez prova com Deus. E antes que ele terminasse de fechar a boca naquela oração, a Rebeca apareceu. Para quem não sabe, Isaac é o filho da promessa que Deus fez a Abraão. E Abraão não queria que seu filho da promessa se casasse com uma mulher que não fosse do seu povo. Por isso ele manda o seu servo, vá lá na minha terra,
escolha uma moça para se casar com o meu filho. E nessa oração do servo de Abraão, Deus responde ele, mandando Rebeca. Que aí depois, quando nós lermos, a gente vai ver que Rebeca é uma sobrinha de 2º grau de Abraão. Então, nós já entendemos que Rebeca foi essa resposta de oração. Eu quero ler também versículo 58 do mesmo capítulo. Quando aquele servo chega até Rebeca e entende que ela é escolhida do Senhor, ele vai até a sua casa e ali ele conversa com seus familiares. Só que o interessante, antes de eu ler aqui o versículo 58, é que Rebeca tem algumas lições para nos dar nesse primeiro momento. Rebeca estava indo ao poço tirar água. E quando ela estava fazendo talvez algo que era habitual do seu dia a dia, buscar água no poço, ela encontra com este homem. E ela não sabia quem era. Nem sabia que ele estava orando por ela. Só que quando ele pediu de beber, ela prontamente, o que ela fez? Ela deu água de beber para aquele homem. Foi quando ele entendeu que ela era a resposta. Mas também ela pegou mais água e deu água aos seus camelos. Rebeca está aqui nos mostrando que talvez tenha uma promessa sobre a nossa vida, tem algo sobre a nossa vida, mas eu preciso me movimentar. Eu preciso ter atitudes que vão me levar ao encontro dessa promessa. Nós percebemos que Rebeca era cheia de boas características, bons atributos. Nesse momento do poço, ela se mostrou ser uma mulher amável, generosa, humilde, de bom coração. E tem uma frase que uma irmã aqui da igreja fala que eu aprendi. Rebeca mexeu o doce a hora que ela viu aquele homem. Ela deu água aos seus camelos. Ela deu de beber a ele. Viu, irmã Camila? Ela mexeu o doce. Às vezes, Deus manda alguém à nossa vida, mas a gente fica assim, paradinho. Ela não. Ela estava ali com seu jarro, com seu cântaro. Não se importou, pegou água de novo aos seus camelos, saciou a sede de todos que estavam com aquele homem. E às vezes nós ficamos esperando que as coisas aconteçam por si só. Deus vai enviar a providência, mas eu preciso me mexer, eu preciso caminhar rumo àquilo que Deus está me prometendo, aquilo que Ele está me colocando nas minhas mãos. E às vezes eu quero só sentar e ouvir a palavra, assim como eu falei hoje para Dani. Falei, hoje eu queria só ficar, hoje eu estava precisando só de ouvir a palavra. Só que às vezes, enquanto você está fazendo para o reino, enquanto você está fazendo para o Senhor, Ele está fazendo pelos seus. A pastora sempre fala isso aqui. Às vezes, tá difícil, né, irmã Bruna, lá na salinha das crianças, quente, sem o ar-condicionado, porque ele não tem nenhuma janela, não tem nenhuma ventilação, mas ela tá lá com os meninos. E aquela causa sua, irmã, Deus está resolvendo. E às vezes, quando a gente tem uma causa que aos nossos olhos não tem como, a gente fica sentado e quer esperar que as coisas se resolvam. Mas eu preciso aprender com Rebeca e ter atitude nos momentos certos. E lá no versículo 58, depois que o servo de Isaac chegou e falou, eu vim atrás de uma esposa para o meu senhor, conversou com a família, falou, né, ficaram ali, passaram a noite. Ele queria levar Rebeca para se casar com Isaac. E a família disse assim, não, fica pelo menos uns 10 dias, tá muito cedo, vamos aproveitar mais. E o servo disse, não me detenha, eu preciso voltar. Então a família de Rebeca chama ela, então peraí, deixa eu dar esse poder de decisão a ela. Rebeca, e aí?
Você vai querer ir de imediato? Sabe o que ela disse, entendendo que tinha um propósito ali? Sabe o que ela disse? Irei. Essa foi a palavra dela. Versículo 58 do capítulo 24. Então chamaram a Rebeca e perguntaram-lhe: Irás tu com este homem? Ela respondeu: Irei. Então despediram sua irmã, Rebeca, e a sua ama, e o servo de Abraão, e seus homens, e abençoaram a Rebeca, e disseram-lhe: A nossa irmã, se tu, a mãe de milhares, e que a tua descendência conquiste a porta de seus aborrecedores. Rebeca, ela não era qualquer mulher, porque ela estava incumbida também ali de propagar a descendência de Abraão. Deus não prometeu a Abraão que a descendência dele seria numerosa? Então, o filho dele, Isaque, ele precisaria ter uma esposa para que também fosse gerada uma nação através dele. Então aqui eu já aprendi com Rebeca a ser humilde, hospitaleira, generosa, ter atitude e, acima de tudo, ter fé. Porque ela foi sem saber como que era, como seria. Porque, na verdade, a promessa foi para Abraão e talvez Rebeca nem conhecesse esse Deus de Abraão, não tivesse essa intimidade com o Deus de Abraão. Mas ela foi. Em um ato de fé, ela disse: Eu irei com ele. Talvez ele entendeu que aquele homem estivesse trazendo algo muito maior para a vida dela. Então eu aprendo aqui que eu preciso me mover em direção à promessa que Deus tem para mim. Às vezes temos uma promessa, um chamado, mas estamos parados esperando sem nos posicionar, sem atitudes que vão acelerar o processo. Ela teve atitude que acelerou o processo da vida dela. Rebeca fazia o que precisava ser feito, ou ela fez o que precisava ser feito. Para obedecer é preciso entender o chamado, e o objetivo dela era continuar a descendência de Abraão. O objetivo dela era continuar aquela descendência. Só que às vezes na nossa vida vai acontecer alguns percalços. Às vezes vai acontecer alguns obstáculos, porque ela foi chamada, ela foi escolhida por Deus e o propósito era continuar a descendência de Abraão, mas tinha um problema. Ela era estéril. Ela não podia dar à luz, ela não podia ter filhos. Assim como Sara, ela era estéril. E se a gente perceber e olhar, Deus está sempre usando essas situações. Deus escolhe mulheres que são estéreis para ser mãe de grandes nações, para ser matriarcas. Quando a gente olha, parece, nossa, que Deus doido. Escolhe aquela que não pode dar filhos para gerar uma grande nação. Esse é o nosso Deus, é o Deus do impossível. E às vezes tem causas assim na nossa vida que nós não acreditamos mais. Ah, meu marido não tem jeito mesmo. Ah, meu filho não tem jeito mesmo. Ah, as portas se fecharam. Mas a gente se esquece que Ele é o Deus do impossível. Que é o Deus que abre a madre das estéreis. E sabe o que mais? Ela esperou durante 20 anos. Só que o interessante é que quando a gente lê, sabe quem orava incessantemente para que ela gerasse um filho? O seu marido. Às vezes a gente tem um costume, tem uma frase bem popular que a gente ouve assim, ó, por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher. Mas também por trás de uma grande mulher há um homem de oração. Porque Isaque orou durante 20 anos pela sua esposa. No versículo 21 do capítulo 25 diz assim: Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu.
Aqui nós temos um marido que ora pela sua esposa. Ou seja, Rebeca era muito agraciada por Deus. Fala que ele não só orou, mas insistentemente. E aí quando nós vemos lá no 26, fala que ela gerou, que Isaac casou com ela aos 40 anos. Mas quando ela gerou o filho, ele já tinha 60 anos. E durante os 20 anos, à espera da promessa, à espera da promessa de uma grande nação, de numerosa descendência. Aqui nos ensina que eu preciso persistir, mas persistir com oração. Eu peguei uma palavra que a pastora Camila levou lá em Goiânia, na Almadego. A única palavra, a palavra de ordem dela naquela ministração foi oração. Nós precisamos voltar para a oração. Nós precisamos voltar para o clamor. E hoje, enquanto eu meditava, eu fiquei pensando como nós precisamos mais da oração. Foi feito aqui na igreja uma vigília na sexta-feira? Terça, né? E Deus fez um mover poderoso aqui. Eu não fiquei até o final, acho que eu fui embora umas 10 horas, 10 e pouco. Mas Deus estava se manifestando de uma forma tremenda. Porque a palavra de Deus diz: quando o marido de Rebeca orou, o Senhor ouviu. Ah, mas demorou 20 anos. Mas foi o processo. E às vezes nós temos um processo nas nossas vidas e nós queremos pular os processos. Porque os processos, eles servem de aprendizado. E aquela mulher, Rebeca, ela não fez como Sara. Ela não desesperou, não entregou o seu marido a uma serva ou a uma concubina, como Sara fez. Ela esperou no Senhor e Deus deu graça. Versículo 22 do capítulo 25. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou assim? E fui perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Rebeca estava grávida agora de gêmeos, aquela que era estéril. Aí eu vejo a dupla honra na vida dela, da parte do Senhor. Aquela que não podia gerar filhos durante 20 anos. Pensa, as mulheres aqui que estão querendo se casar, irmã Joyce. Você vai se casar daqui a pouco e aí você vai ficar 20 anos. Ô Senhor, me dá um filho. Eu quero um filho. Você descobre que é estéril, não pode ter filhos. Talvez a sua fé acabe, esmoreça. Só que quando você gera gêmeos, é a dupla honra do Senhor sobre a vida daquela mulher. E repito mais uma vez, ela esperou no Senhor, ela não entregou o seu marido a outra. Porque vocês sabem que nessa época, podia-se ter outras mulheres. Pois ela esperou, Isaac também esperou. E quando veio, ela estava grávida de 2 bebês. E aí, irmãos, a palavra do Senhor aqui no 23 fala que havia 2 nações no seu ventre. E aí nós vemos toda a parte que nós precisamos aprender com Rebeca até aqui. A pastora citou aqui no início 2 mulheres, Ana e Penina, para a gente aprender com os 2 lados. E quando a gente aprende com o erro do outro, a gente economiza, a gente não erra. É bem melhor. Você observa, opa, a irmã vizinha ali está fazendo isso, então eu vou fazer. Porque se eu fizer vai dar ruim igual para ela, deu. Então, peraí, então eu não vou fazer. A irmãzinha lá da igreja fez isso e deu ruim para ela, então vamos aprender. O erro do outro tem que servir para nos orientar. E aí quando Rebeca recebe essa promessa do Senhor, porque ela indaga ao Senhor, há uma luta no meu ventre, né? Talvez ela sentia um desconforto, algo que não era normal na gravidez. E Deus revela para ela que havia 2 nações. E quando Deus fala que havia 2 nações e que o maior serviria ao menor,
acontece algo com Rebeca. Ela pensa no coração dela, né? Depois que os meninos nascem. Nascem ali Jacó e Esaú. Um vem agarrado ao calcanhar do outro, né? Já demonstrando que havia sim essa luta, essa guerra desde o ventre da mãe. Só que ela se lembrando do que Deus falou, Deus falou que o maior vai servir o menor. Sendo que, na verdade, pela lei é o contrário, né? A lei da época, o maior teria mais benefícios que o menor. Então, Rebeca pensa, eu vou ajudar Deus. Mas vou ajudar Deus, né? Ele falou que o maior vai servir o menor. Então, deixa eu usar de algumas estratégias aqui. Ela colocou a mão onde Deus falou que estava tudo resolvido. Se Deus falou que o maior ia servir o menor, com certeza seria sim. Só que às vezes quando Deus nos fala uma coisa, a gente quer correr na frente e fala, nossa, vai ser assim, então deixa eu correr lá logo e fazer. Nossa, Deus falou que eu vou ter um carro, então eu vou lá e vou me endividar, uma coisa que eu nem dou conta de pagar no momento, mas Deus falou, então Ele vai dar jeito. Calma. Deus tem um propósito em todas as coisas. E eu às vezes preciso entender qual é o tempo dele. E se Ele falou que vai fazer, pode ter certeza que Ele já tem tudo resolvido, Ele já viu lá na frente. Só que vendo essa situação, e o próprio Jacó sabendo que Deus tinha feito essa promessa à sua mãe, ele também quis dar um jeitinho. Jacó, sendo o mais moço que nasceu depois, ele quis roubar o direito de primogenitura do irmão. E a sua mãe foi lá e ajudou. Sabe o que Rebeca fez? Nós que somos casadas, ela foi lá e enganou o próprio marido, porque a palavra de Deus diz que ela amava mais o caçula. Só que o pai amava mais o mais velho. E aqui nós já podemos aprender também com essa atitude. Nós sempre podemos escolher entre o certo e o errado. Eu trouxe aqui na quinta-feira para os jovens sobre Davi, e de Davi eu fui lá em Mateus e falei sobre a casa construída na areia e a casa construída na rocha. Eu estava falando sobre a vida de Davi, o comportamento de Davi, como ele era cauteloso, como ele parava, como ele pensava e depois ele agia, como ele era prudente, que o próprio Saul armava para ele, mas falava, nossa, ele é muito prudente, não deu certo. Ele via que ele caminhava em prudência. E lá em Mateus 7 vai nos falar sobre prudência. Eu aprendo que eu sempre tenho escolha. Às vezes a Rebeca poderia ter pensado, não, mas Deus falou, eu vou ter que fazer isso mesmo. Eu vou ter que dar um jeito e colocar Jacó por cima, porque o mais velho vai servir a ele. E às vezes nós fazemos isso. Nós temos sempre o poder de escolha. Às vezes a gente acha que não, mas não teve jeito. Às vezes eu fico pensando, e hoje eu estava meditando exatamente nisso, sobre algumas decisões que eu já tomei. E eu falei, não, mas eu tinha que ter feito isso. Depois eu pensei, não, mas eu poderia não ter feito isso. Eu poderia ter feito diferente. E no momento ali que a gente está passando por aquela situação, a gente pensa, não, mas eu tinha que ter feito. Mesmo sabendo que eu estou contrariando algumas coisas. Não, você sempre vai ter a segunda escolha. Nós sempre vamos ter dois caminhos. Talvez aquele construtor que construiu na areia tinha uma rocha do lado dele. Então, que nós possamos aprender também com Rebeca sobre a escolha que ela fez em enganar o seu marido. Ela amava Jacó e sabia da promessa que Deus tinha sobre Jacó e falou, vou dar um jeito nisso. E ela foi e enganou o seu marido. Agora pense você,
fazendo algo com seu marido por causa do seu filho, enganando. Ela foi lá e falou: filho, faz assim, 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 que vai dar certo. Eu vou te ajudar. E se não der certo, que essa maldição venha sobre mim. E ela fez. Ela enganou o seu próprio marido, que já estava velho, quase cego, para que Jacó pudesse receber as bênçãos de Isaac. Vocês sabem que naquele tempo é a palavra que dominava. Então, se o pai lançasse a palavra de bênção na vida do filho, ia se cumprir. Eu creio que hoje também é assim, mas naquele tempo, a palavra do pai era lei. Se o pai falasse, essa terra é sua, aquela terra era dele. Não precisava de papel. Não precisava de juiz. Então, Rebeca arma contra o seu próprio marido e fala: Jacó, faz isso, 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 eu vou te dar cobertura, eu vou te ajudar, segue o que eu estou te falando. E ela vai e engana o seu marido. E sim, Isaac abençoa Jacó e toda sorte de bênção Isaac lançou sobre o teu filho mais novo. Só que teve uma consequência, irmãs. Pensa agora os irmãos se odiando. Pensa agora o irmão mais velho falando: eu vou matar ele. Pensa para uma mãe ouvir isso, porque ela ficou sabendo que Esaú falou: eu vou matar Jacó, porque eu fui enganado. E isso teve consequências. E Jacó colheu as consequências. E aqui eu aprendo com Rebeca que eu não preciso pôr a mão onde Deus vai agir, onde Deus falou que vai agir. Eu preciso aprender a esperar o tempo do Senhor, porque a vontade dele, diz a palavra, que é boa, perfeita e agradável. E às vezes nós queremos atropelar o tempo do Senhor. Eu creio que todas as coisas aconteceriam, mas não teriam as consequências negativas que Jacó teve que colher depois. Então aquela mãe faz a mala do seu filho e fala: foge, porque o outro irmão seu vai te matar. Eu creio que isso foi duro de ouvir. Foi duro para ela fazer isso. Mas ela também teve que colher um fruto da sua má escolha, da sua má decisão. A sua iniciativa nem sempre foi equilibrada por sabedoria. Talvez faltou em alguns momentos, nessas decisões de Rebeca, sabedoria da parte de Deus. E às vezes nós tomamos decisões embasadas nas nossas emoções, naquilo que eu estou sentindo no momento. E às vezes eu vou lá e faço aquilo que não era para ter feito. Falo aquilo que não era para ter falado. Então eu preciso estar embasada na palavra do Senhor para que eu tome as decisões. E aqui na quinta-feira eu coloquei, a Dani fez aqui uma arte para mim. Ela colocou assim, ó: vermelho, pare. Amarelo, pense. Verde, haja. Ação. Então, antes das minhas atitudes, eu preciso refletir e meditar segundo a palavra do Senhor. Ela favoreceu um de seus filhos. Bom, eu tenho só uma filha, por enquanto. Eu não sei como que é essa questão de favorecer filho ou amar um filho mais que o outro. Eu não consigo entender essa preferência de Rebeca. Mas uma coisa eu sei, que essa preferência, esse favoritismo fere a família, feriu a família dela. Eu entendo aqui que eu preciso criar os meus filhos ao pé da cruz, aos caminhos do Senhor, ensinando, fortalecendo eles com a palavra. E talvez no fundo, não sei, tem alguma mãe que até tem uma preferência, às vezes a gente vê mesmo. Mas que eu saiba conduzir os meus filhos, que eu saiba conduzir a minha família. Deus pode até usar os nossos erros para cumprir seus planos. Essa fala aqui que Deus pode usar os nossos erros, irmãos, é o seguinte: não é que Deus quer que a gente erre para Ele cumprir aquilo que Ele já prometeu. Uma vez eu
eu ouvi uma amiga minha falando, a gente fazia um devocional juntas, e ela me contou a história de uma pessoa que ela estava evangelizando. Eu não lembro bem qual era o contexto, mas ela ia na cadeia visitar o namorado, e lá os dois, sem ser casados, eles tinham relações, e posteriormente eles se converteram, tá? E aí ela pega e fala para essa amiga minha, eu acho que aquilo foi de Deus, Deus usou, né? Mesmo que a gente estava no erro. E ela pegou e falou para ela, não, Deus não compactua com o erro. Então Deus queria que você fosse lá na cadeia, tivesse relação sexual com seu namorado, para que através disso vocês se convertessem. Deus não compactua com o erro. Aí no final fala, tudo cooperou, Deus usou. Deus não precisa do nosso erro para fazer aquilo que é certo. Talvez Deus sabe que nós vamos errar. Deus sabe que nós vamos errar. Mas isso não quer dizer que Ele compactua, que Ele quer que a gente faça isso, que Ele planejou o nosso erro. Deus não projetou o nosso erro. Como eu disse anteriormente, nós temos sempre duas opções à nossa frente. E eu preciso me decidir. Assim como aquele construtor que o próprio Jesus contou ali na parábola, construiu a sua casa na areia, nós temos a opção de construir na rocha. Rebeca, nós vemos aqui dois lados de Rebeca e eu posso aprender. Assim como nós temos defeitos e qualidades, aqui as mulheres da Bíblia também não são perfeitas. Eu aprendo com Rebeca as suas atitudes, a sua disposição. Tudo que foi colocado para Rebeca, ela se levantou para fazer. Mas eu aprendo também que eu preciso parar e refletir antes de agir. Quando eu preciso tomar uma decisão. Que nós possamos aprender com Rebeca as suas duas faces, os seus dois lados. Porque nós somos pessoas e nós somos compostas disso. Uma hora nós acertamos, outra hora nós erramos, mas eu preciso me levantar, refletir sobre aquilo que está dando errado, sobre aquilo que está tendo consequência negativa na minha vida. E pensar que eu poderia ter tomado escolhas diferentes. A partir de agora, eu repensar as minhas decisões. É isso que o Senhor quer para nós nessa tarde. Que nós possamos aprender com os acertos, mas que eu também possa aprender com os erros das mulheres da Bíblia. Talvez aqui nesse momento, Rebeca tinha que ter ombreado com seu esposo. Porque a promessa do Senhor, ela não seria desfeita. Aquilo que Deus tinha falado para ela ia se cumprir. O que nós não podemos é atravessar na vontade do Senhor e querer fazer com as nossas mãos. Porque as nossas mãos, elas são falhas, elas se cansam. Às vezes, elas não conseguem concretizar aquilo que a gente planeja. Às vezes, a gente projeta tanta coisa, sabe aquela folhinha, aquele caderninho do final do ano, o 31 de dezembro, a gente começa a escrever tanta coisa, mas se a gente não estiver confiado no Senhor, nada daquilo vai prosseguir, porque eu preciso de Deus nas minhas decisões. Eu aprendo com Rebeca a confiar no Senhor antes de tomar as decisões, porque aquilo que Ele me prometeu vai chegar até mim. Eu preciso me posicionar. Eu preciso dizer, estou aqui, Senhor. Quando Deus me chama, eu preciso falar, irei. Assim como ela disse, de imediato. Quando aparecer algo para você fazer, que é para o reino avançar, que nós possamos nos posicionar, dar um passo à frente e dizer, irei. E nem sempre é fácil. Nem sempre a caminhada do reino é fácil. Às vezes nós temos provações, temos pedradas. Às vezes a gente pensa que está tão perto de Deus, mas fala, Senhor, mas está acontecendo tanta coisa, parece que eu nem sou crente. No último domingo nós tivemos 2 batismos e antes das meninas se batizarem, a pastora deu um mini curso aqui para as meninas e falou, talvez agora vocês vão sofrer algumas provações, justamente porque vocês tomaram essa decisão. E a vida do cristão é desse jeito.
quanto mais você se aproxima de Deus, talvez mais provações Deus vai te dar. E quando mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente vê as nossas manchas, as nossas sujeiras. Porque se você estiver no escuro, a sua roupa pode estar manchada. Ninguém vai perceber. Mas se você se aproximar da luz, a gente vai ver todas as manchinhas, todas as pluminhas que estão na nossa roupa. É assim a nossa vida com Deus. E a gente vai se aproximando e a gente vai enxergando e a gente vai deixando de lado aquilo que tem que ser deixado. Que Rebeca seja um molde para as nossas vidas, daquilo que é bom, daquilo que eu tenho que manter, mas também daquilo que eu tenho que ter sabedoria. Amém, irmãs? Que a palavra do Senhor possa estar no nosso coração, que nós possamos estar posicionadas para receber a palavra do Senhor. E quando Deus nos falarmos, eu tenho isso com você, eu tenho isso para fazer, apenas se posicione e deixe Deus agir. Às vezes o inimigo está atacando, mas espera no Senhor, só faça aquilo que você tem que fazer. A pastora direto fala isso, eu fui lá e fiz o que tinha que ser feito e pronto, acabou. O resto é com Deus, é Ele que vai fazer. Mas eu não posso ficar sentada com o meu cântaro vazio. Eu preciso me levantar. E às vezes é doloroso, mas eu tenho certeza, eu sou prova disso. Os frutos, eles vêm. Irmãos, quantas vezes eu falei para a pastora assim, pastora, eu vou deixar o culto de jovens. Eu não quero na quinta-feira mais. Os meninos estão dando muito trabalho. A Dani, minha filha, está dando trabalho. Os meninos da igreja tudo batizou, ela não quer batizar. Eu pensava comigo, ela não quis batizar. Às vezes ela atrapalhava o que aqui no culto. Os meninos dando trabalho de outras formas. Eu pensava, eu vou largar isso. Aí estava eu aqui na quinta-feira. Aí a pastora começou, me ajudar, não vai largar não. Ombreou comigo, esteve aqui comigo, viu os perrengues. E 2024, irmãos, eu tenho certeza no meu coração que foi o ano do plantio. Eu tenho certeza, porque nós já estamos colhendo. Eu vejo isso assim nitidamente. Nitidamente, nós estamos colhendo. E eu tenho certeza que Deus vai fazer muito mais. Tenho certeza absoluta. Às vezes, aqui está cheio de jovens. Às vezes, uns, irmã, vêm só para comer mesmo, só para lanchar mesmo. Mas tem uma semente que ela vai germinar. Tem sementes que vão dar frutos. E esse talvez é o processo de 20 anos que Rebeca teve que esperar. Qual tem sido o seu processo? Quais são os 20 anos de cada um aqui? Nós temos os 20 anos na nossa vida. Seja com os nossos filhos, com os nossos maridos, com o nosso trabalho, a espera do concurso. Quais são os 20 anos que nós enfrentamos? Tem vários. Só que eu preciso me posicionar. Pega seu cântaro, irmã. Vai para o poço. Não deixe de encher ele de água, não. E servir quem chega até você. Eu acho que eu aprendi isso, a maior lição. Encha seu cântaro e sirva a quem precisa. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Eu tenho certeza que você está aí no seu cantinho pensando assim, ó. Falou comigo e eu tenho um monte de coisa para falar. Eu tenho um monte de oração que eu fiz e Deus respondeu. Eu tenho questões nos relacionamentos. Eu tenho muita resposta de Deus na minha vida agora. Você vai pegar esses pensamentos que tá aí. É o Espírito Santo de Deus trazendo na sua mente aquilo que precisa ser trabalhado em você. Eu não sei se vocês aqui oraram para ter filho, mas eu também era estéril. A maioria aqui já conhece a minha história com relação ao Júnior. Eu orei 7 anos. Eu estava fazendo as contas ali quietinha. Eu orei 7 anos. E o Senhor me concedeu graça. 7 anos. Quando eu recebi o diagnóstico, eu era mais nova. Mas o Senhor deu graça. Eu fiquei pensando, a irmã falando, eu fiquei pensando. Como que ficou o relacionamento, de Isaac e Rebeca, depois dela ter enganado o marido? Como que ficou? Imagina ela pensando que Caim matou Abel. E aí um ameaçando o outro. Porque se nós sabemos que Caim matou Abel, então provavelmente ela também sabia.
Eu quero avisar para vocês que nós temos o encontro de casais aqui em junho, tá? Nós vamos falar sobre relacionamentos e nós vamos trazer várias situações de casais. E dessa vez quem vai ministrar sou eu e o pastor, né, pastor? A gente trabalha mesmo nessa área, então deixa Deus trabalhar. Já fiquem com a vida de vocês, as agendas de vocês preparadas, vai ser aberto. Vai ser tanto para o pessoal da igreja quanto pessoas que querem vir, que serão convidados. Junho nós estaremos aqui. Namorados, noivos e casados. Nós teremos nosso encontro de casais. Amém? Nosso jantar de casais, né? Para a glória do nome do Senhor. Pegou a igreja? Pegou? Porque se Deus não tiver falado com você, se o Senhor não te despertou nessa tarde, o que mais que Ele vai ter que fazer para você acordar? Amém? Vamos orar? Vamos orar em nome de Jesus Cristo? Deus a Deus. Senhor, no nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento, por esse encontro. Nós te agradecemos pela tua presença. Nós te agradecemos, Deus, pelo teu poder, pelo teu mover. Obrigada, Deus, pela presença do Senhor no meio de nós. Nos leve de volta para casa em segurança, debaixo da mão poderosa, protetora do Senhor. Deus, nós também queremos apresentar ao Senhor aquele lanche, o qual nós estaremos ali alimentando agora, Pai. Obrigada. Que o Senhor retribua aqueles que contribuíram conosco nessa tarde, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pastor, dá a bênção para nós, apóstolo, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Cumprimentos, irmã, com as pazes do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todo sempre. Quantos creem, digam amém.